Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22. Semana passada, como era culto de gratidão, nós não falamos sobre Mateus, falamos sobre Colossenses, e hoje nós voltamos a Mateus, no capítulo 22, e ele começa falando sobre a parábola das bodas. A escritura diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que o Senhor aplique ao nosso coração a palavra, a sua palavra, nessa noite. Meus irmãos, quando nós recebemos o convite de uma festa, nós ficamos muito animados. Nós pensamos na roupa que nós vamos ir, nós pensamos no presente que vamos dar, se for um convite de casamento ou um aniversário. A festa traz alegria para o nosso coração. E quando você convida alguém para uma festa, normalmente, essa pessoa tem um vínculo com você. E quando o texto diz aqui que um rei fez uma festa, essa parábola do casamento, esse rei é Deus. E o filho dele que estava se casando é Jesus. E então Jesus aqui, o pai, ele faz uma festa para o casamento do seu filho e convida todos para essa festa. Convida as pessoas para o casamento. O que acontece é que alguns falaram: não queremos ir, nós estamos com compromisso. Eles foram declinando do convite. Mas então o rei disse: vão de novo, chamem mais pessoas, encham a sala, eu quero gente na festa. E aí então, muitas pessoas vieram, e ele notou que tinha uma pessoa sem a roupa da festa. Vamos entender o que significa isso? Quando você recebia um convite antigamente, geralmente quem estava dando a festa era muito rico, então ele comprava as roupas para todos os convidados. Já pensou se a moda pega hoje? Recebeu o convite? Recebia uma roupa também. Está difícil receber um convite, imagine se fosse assim. Aí que você não ia receber nunca. E então você ia para a festa de acordo com a roupa que o dono da festa tinha escolhido. E ele fazia isso para que a noiva, o noivo ficassem em evidência, que ninguém ia usar a roupa do noivo ou da noiva. Todos tinham uma roupa comum, mas eles estavam em evidência. A etiqueta diz que você não pode ir a um casamento de branco, não é? Porque o branco é só da noiva. Então você tem que ir com outras cores, porque naquele dia o branco é só dela.
Naquele tempo era diferente. Todos iam com uma roupa que o dono da festa tinha escolhido. E aí uma pessoa não estava com essa roupa. O rei então mandou lançar fora, amarrá-lo, e ali havia choro e ranger de dentes. Falando dessa grande festa, o que é essa festa? Veja que o texto diz que é o reino dos céus. Versículo 2: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Então este texto é uma parábola, uma história que Jesus contou para ilustrar uma verdade sobre o reino dos céus. Então diz respeito a nós. É importante que nós entendamos que Deus está falando conosco. E quando a igreja lê a Bíblia, quando a igreja medita, Deus fala com o seu povo. E Deus quer falar com você sobre o perigo de rejeitar o convite do rei. Esse é o nosso tema. Quais são os riscos quando você rejeita um convite? Hoje não tem muito perigo de você rejeitar um convite. Você recebe um convite, alguém liga confirmando, você fala, não vou poder ir. Alguns inventam desculpas, outros realmente têm compromisso, mas não tem problema nenhum. A amizade continua a mesma. Mas quando Deus nos chama para participarmos do seu reino, cuidado para você não declinar desse convite. O maior convite de Jesus está em Mateus 11, e nós já estudamos aqui. O que diz Mateus 11? Quem lembra de cor? Vamos falar juntos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus. Você está cansado, sobrecarregado? Venha, Jesus quer aliviar os seus fardos. Esse é o convite universal de Jesus. Todo homem, toda mulher, todo jovem, criança, adolescente, todo idoso pode ir até Jesus. As portas da graça estão abertas. Você pode entrar a qualquer momento. A igreja não é um clube fechado ou uma sociedade secreta fechada que só alguns poucos escolhidos podem entrar. A igreja está aberta. O evangelho está sendo pregado, anunciado para o Brasil, anunciado ao mundo, anunciado aqui em Guarantã. E todos podem vir, ouvir o evangelho, porque o convite está de pé. O risco é quando as pessoas dizem, não estou preparado ainda. Vamos lembrar as desculpas? Ainda não estou pronto para isso. Sabe quando você vai estar pronto? Nunca. Porque eu tenho que vir como eu estou, com toda a minha sujeira, porque Cristo é que vai me lavar aqui. Eu tenho que vir com os meus vícios, com meus hábitos, e Cristo vai retirar esses hábitos aqui. Se eu tirar lá fora, eu não preciso de Cristo. Se o meu hábito, se o meu vício, se o meu pecado for resolvido lá fora, você não precisa de Cristo. Então venha com tudo de ruim que você tem. Você é convidado para vir, porque Jesus quem quer libertar, porque a glória da salvação é dele. A glória na mudança da sua vida vai para ele, não vai para você. Porque se você vier para cá e falar assim, estou pronto, fiquei alguns 5, 6 anos, 10 anos aí, me preparando para ir para a igreja. Deixei o vício, parei de beber, parei de fumar, parei de trair a minha esposa, estou pagando as contas em dia, estou pronto. Quem recebe a glória? Você. Porque você conseguiu mudar de vida. Cadê Cristo na sua vida? Cadê Cristo na sua história? Agora quando você chega dizendo assim, eu sou um miserável pecador, eu não consigo mudar de vida, me ajuda, Senhor. A Bíblia diz que quando nós clamamos ao Senhor, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa entregues a nós mesmos, mas Ele vai e nos socorre. Ele está te convidando. Quais são os perigos? O primeiro é o perigo da rejeição. É o perigo de você rejeitar o convite. O texto diz que Deus é o pai que fez a festa do casamento do filho. Jesus é o noivo. É Jesus que casa com a igreja. O convite é feito primeiro aos judeus. Versículo 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas o que os judeus fizeram? Eles não quiseram ir.
Essa rejeição, meus irmãos, ela se manifesta na indiferença. Você sabe qual que é o pior tipo de rejeição? É a indiferença. É quando você nem olha para a pessoa. Olha o versículo 5. Versículo 5 diz aqui: eles, porém, não se importaram. O que é não importar? É dizer, Jesus não é importante. O reino de Deus não é importante. Se você perguntar para as pessoas, amigos seus, colegas de trabalho, parentes seus, que não estão na igreja, aonde a igreja entra na escala de valores para eles? Faz essa pergunta. Pergunta assim: a igreja é importante para você? Quanto que a igreja é importante para você? E você vai ficar surpreso com as respostas deles. Fala assim: para mim, não precisa de igreja. Igreja eu acho que é o meio de negócio. Igreja é o meio de enganar as pessoas. Igreja é uma muleta para os fracos, como eu já ouvi. Igreja é uma coisa que você precisa, eu não. Isso é dizer, para mim, o reino de Deus não tem importância. O texto diz, eles não se importaram. Essa é a diferença. E aí o versículo 3 diz aqui, cada um foi para o seu próprio compromisso. Qual é a preocupação maior das pessoas? Por que elas rejeitam a Cristo? Porque elas estão dizendo assim, eu quero vencer na vida, eu quero ficar rico, eu quero ter um bom casamento, eu quero vencer na vida, eu quero conhecer o mundo, eu quero ser famoso, eu quero ser um bom profissional. Esses pensamentos são bons. Trabalhar, construir sua família, não é errado. O problema é quando isso se torna a coisa mais importante da vida. E por isso nós rejeitamos a Cristo, porque nós ficamos correndo atrás somente destas coisas. E o texto diz que cada um foi para o seu próprio compromisso. É quando a pessoa diz que tem muita coisa para fazer, não tem tempo para as coisas do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo de ir na igreja, estou trabalhando demais. Eu fico espantado, falo, até domingo? Isso aí é a China comunista. Você não tem tempo? Não tem tempo para ir na igreja. Eu trabalho, e trabalho sempre. Estou cansado demais. Mas as pessoas têm desculpa, apresentam desculpas, porque quando a coisa é importante, você fala, eu vou. Se o juiz te convocar, se você for testemunha, por exemplo, você vai. Você desmarca uma viagem que você tem para ir lá na audiência, porque você sabe que se você declinar daquele convite, se você não for na convocação, você vai ter problema. Quem aqui serviu de mesário nas últimas eleições? Alguns foram mesários. E a convocação dizia, se você não for, você vai pagar uma pequena multa. Era um absurdo a multa, não sei quantos salários mínimos. Todo mundo foi trabalhar. Cidadão, aqui assina, vota. Não vai para você ver. Se a justiça eleitoral, se a justiça do país é honrada, por que Deus não é honrado quando Ele te convida, quando Ele te convoca? Então as pessoas aqui trataram a coisa sem importância. E houve alguns aqui, inclusive, agarraram os mensageiros, os que estavam convidando, mataram. E aqui é uma referência ao que os judeus fizeram com os profetas. Eles apedrejaram alguns profetas, mataram alguns profetas à espada, serraram ao meio alguns outros, queimaram alguns profetas. Porque quando Deus mandava o convite, eles não se importavam, cada um cuidava da sua própria vida e não aceitavam o convite do Senhor. Versículo 7, Jesus fala da reação do rei. O que o rei fez? Incendiou a cidade, exterminou aqueles assassinos. E é isso aqui é uma mensagem profética do que ia acontecer, meus irmãos, 36 anos depois do que Jesus está falando. No ano 70 da era cristã, Roma invadiu Jerusalém, queimou Jerusalém, exterminou aquele povo, e houve ali a grande diáspora, onde os judeus foram espalhados por todo o mundo. Isso aqui é um alerta do que acontece quando nós rejeitamos o Senhor. E aí algumas pessoas ficam questionando, mas por que Deus fez o inferno? Por que Deus matou as pessoas no dilúvio? Exterminou muitas pessoas no dilúvio, só 8 pessoas foram salvas. Porque Deus é justo e as pessoas rejeitaram o convite da salvação, a oportunidade de mudar as suas vidas. Então, nunca questione a justiça de Deus, mas diga sempre, o Senhor está me convidando, eu vou, porque se eu não for, eu vou ter que enfrentar a ira do Senhor sobre a minha vida.
E eu não quero que ninguém aqui enfrente a ira de Deus, porque a Bíblia diz que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse rei incendiou a cidade, e ele mandou que os servos fossem e chamassem todos, bons e maus. Foram para todos os caminhos, todas as encruzilhadas, e foram chamando. Sabe o que é esse convite aqui? Os judeus rejeitaram, não quiseram aceitar o convite, e a salvação veio para nós, os gentios, e nós recebemos esse convite. Agora, os gentios, nós que não somos judeus, também estamos com um problema, porque nós achamos que só pelo fato de sermos convidados, nós já fomos salvos. O convite do casamento está em pé, o convite da graça está acessível a todos nós. Deus nos faz um convite da salvação. Os convites do Evangelho, eles são amplos, são plenos. O convite de Deus é generoso, é ilimitado. O banquete da graça está pronto. Tudo já foi preparado na cruz, porque quando Cristo morreu na cruz, Ele disse, está consumado. Tudo está feito. Você só tem que crer. Só aceite esse presente. A provisão é farta, é completa. A graça está pronta para assistir você nas suas necessidades. A Bíblia está pronta para te instruir. O Evangelho coloca diante de você uma porta aberta, onde ricos, pobres, homens, mulheres, grandes e pequenos, doutores, analfabetos, todos são chamados, ninguém é excluído. O convite da graça está em vigor. Aceite o convite. E cuidado com a rejeição. Eu quero perguntar uma coisa muito pessoal para você. Quais as desculpas que você tem dado para não aceitar o convite da salvação? Quais as desculpas que você diz? Olha, aquela igreja, não tem como dar desculpa, porque tem outras igrejas na cidade. Se você não gostar da igreja presbiteriana, vai na Batista, vai na Renovada, vai na Metodista, vai na Assembleia. Tem muitas igrejas por aí. Não é desculpa. É como se você falasse assim, eu não tomo banho porque não gosto do sabonete, mas tem outras marcas. Troca. Outra desculpa é, eu não vou na igreja porque quem vai para a igreja se acha melhor que os outros. É como se você falasse, eu não tomo banho porque quem toma se acha mais cheiroso que os outros. Fica muito limpo. Qual a desculpa que você tem dado? Eu não gosto de algumas coisas? Eu não entendo algumas coisas? É como se você estivesse morrendo afogado no mar, pense na cena, e o navio está passando. E aí você fica lá gritando, como é que é esse navio aí? Esse navio tem suíte? Como é a comida desse navio? O que vai acontecer se eu for aí? O que um náufrago faz? Todo mundo assistiu aqui Tom Hanks no Náufrago. Qual é o sonho dele? Fazer uma fogueira para que alguém o resgatasse. E ele passa dias, anos naquela ilha. O náufrago não questiona, quem vai me salvar? Eu só aceito se for assim. Eu posso até entrar no navio. Não, meus irmãos, você fala, me salva. Jesus, nós estamos afogando no pecado. Nós estamos nos perdendo. Que desculpa você vai ofertar ao Senhor? Cuidado com a rejeição. Esse é o primeiro perigo. Mas é um segundo aqui no texto. É o perigo de não estar preparado. Porque todo mundo veio para a festa. E para entrar na festa tinha que ter uma roupa. Lembra disso? Para entrar numa festa de casamento, você tinha que ir com a roupa que a noiva escolheu e mandou para você lá o modelo. E você já estava vestido com aquela roupa. Aí o rei entrou, casa cheia, o banquete está pronto. Aí ele percebeu que tinha alguém ali que estava sem a roupa nupcial. E ele foi muito educado, ele falou, amigo, como entraste aqui? Veja o versículo 11. Versículo 11 diz, ele viu alguém que estava sem a veste nupcial, e no 12 ele fala, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Ele falou, agora, ele ordenou aos servos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama todos. Agora você precisa passar por um processo. Qual que é o processo? Você precisa vestir uma roupa. A roupa da salvação. Quando a Bíblia fala de roupa, sabe o que ela está se referindo? A justificação.
Eu vou perguntar e você fala essa palavra para você gravar. Quando a Bíblia fala de roupa, ela está se referindo a quê? Justificação. A justificação é quando a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Ele morreu na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado, e agora eu recebo essa justiça. Quando Adão pecou, Adão e a mulher pecaram, você lembra disso? Eles fizeram uma roupa para cobrir o seu pecado. Folhas. Eles fizeram roupas de folhas de figueira. Costuraram algumas folhas, fizeram tangas para cobrir a sua nudez. Deus não aceitou. O que Deus fez? Matou o animal, tirou a pele para cobrir o pecado de Adão e a mulher. Aqui é a justificação. É o que Deus vai fazer no futuro, quando mandou Jesus para morrer na cruz. Ele é a nossa roupa. É a roupa que dá entrada na festa. Não tem como você entrar na igreja, recebe o convite e vem para cá, mas você fala assim: bom, eu não vou crer em Cristo. Eu gosto da música, eu gosto dos irmãos, gosto da comunhão, eu gosto da família da fé, mas eu não quero Cristo. Ele continua nos seus pecados. Então, quando a Bíblia fala de roupa, ela está se referindo à justificação. E eu pergunto: você já recebeu essa roupa nova, a roupa do cristão, a roupa da justificação? Tem um texto na Bíblia que fala assim: você tem que tomar muito cuidado para você não ser achado nu quando Jesus voltar. Aí muita gente interpretou esse texto literalmente e diz assim: se você vai dormir, você não pode dormir sem roupa. E cuidado, quem dorme aí sem roupa, se Jesus voltar, rodou. Não, meus irmãos, o texto não se refere a isso. Eu conheço irmãos sinceros, de fé plena em Cristo, que dormem de camisa, de calça, de meia. Mal tira o sapato. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você tem que ser achado vestido e não nu. Meus irmãos, sabe o que significa? Significa que quando Cristo voltar, eu tenho que ter crido nele. Eu tenho que já ter a roupa dele. Você dorme do jeito que você quiser. Já pensou se Cristo volta quando você está tomando banho? Como você vai tomar banho? Não é físico. E algumas igrejas entendem que você tem que estar com aquela roupa física. É a roupa da justificação. É a justiça de Cristo posta sobre nós. Amém, meus irmãos? Então, você precisa estar preparado. Como você se prepara? Crendo em Cristo, aceitando Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mateus 10:32 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O maior preparo que você faz não é arrumar cabelo, arrumar roupa, arrumar um estilo de vida diferenciado. O único preparo que Deus exige de você para entrar no céu é que você receba a justiça de Cristo, que você crê em Cristo, receba essa roupa sobre você. Você não vai entrar na festa com as roupas da religião, você não vai entrar na festa com a roupa das boas obras, nem com a roupa da moral, dos bons costumes. As roupas dos nossos pais também não nos ajudam. Tem gente que acha que pelo fato do meu pai ser crente, eu vou para o céu. Já pensou? A roupa do teu pai não funciona para você, a roupa tem que ser sua, nem da sua mãe. Ah, minha mãe é uma mulher de oração. Tem muita gente, eu fiquei espantado, uma pesquisa que saiu esses dias, de que nas prisões está cheio de gente com nome de Miqueias, Daniel, Oséias, Jeremias, Isaías, Samuel. É tudo filho de crente. O pai colocou o nome: isso aqui vai ser o Davi, isso aqui vai ser o Oséias, isso aqui vai ser o Jeremias. Todo mundo virou bandido, porque não adianta colocar o nome no seu filho. Se você não ensina os caminhos do Senhor, não adianta. A gente não coloca Jezabel na menina, né? Deus me livre. Vou colocar Isabel, Maria, colocar Esther. Crente gosta desses nomes, né? Mas se você colocar o nome no seu filho, na sua filha, e não ensinar a palavra de Deus para ele, ele vai terminar numa situação complicada, vai rejeitar Cristo, vai ficar sem roupa, não vai estar preparado para o dia de Cristo, porque nome não resolve.
Se der uma doida em você colocar Jezabel na sua menina, mas ensinar a palavra de Deus para ela, ela vai ser salva. Irmã Jezabel. Não coloque Esther, que não vai adiantar nada, se não ensinar a palavra do Senhor. Então, você está preparado para encontrar-se com Cristo? A Esther está rindo ali, ó. Nem pensei em você, viu, minha irmã? É que são os nomes comuns. Adassa, né? Colocamos Sara. Ah, outra Sara aqui. É a palavra de Deus que muda corações. É vestir as roupas. É o perigo de você não estar preparado para encontrar-se com o Senhor. Tem um terceiro risco aqui. E aqui então eles trouxeram, já aconteceu uma cena parecida. Perguntaram para Jesus: devemos ou não devemos pagar imposto? Já tinha problema de pagar imposto naquele tempo. Igual está tendo agora, reforma tributária, taxação de compra internacional. Sempre imposto foi um problema para nós. Olha o nome da palavra: é imposto, é obrigatório, você tem que pagar. Ele fala: Senhor, dá um jeito aí, resolve a coisa, queremos parar de pagar imposto. Se o Senhor nos livrar dos impostos, nós vamos seguir o Senhor. Mais ou menos isso que eles estão dizendo. Aí Jesus fala: traz uma moeda, a partir do versículo 15 aqui. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe qual que é o terceiro equívoco, o terceiro perigo que nós corremos? É confundir os reinos. O perigo de confundir as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Sabe onde eu vejo essa confusão? Quando a pessoa vem para a igreja, fala assim: eu estou indo para a igreja para melhorar a minha situação financeira. Recebi um convite e eu vou melhorar a minha vida. Eu vou enriquecer. E o melhor jeito de enriquecer é ir para a igreja. Errado. Outros falam assim: eu vou para a igreja para criar meus filhos nos caminhos de Deus. É meia verdade isso aqui. Porque a igreja não é só para isso. Algumas pessoas falam assim: eu vou para a igreja para casar. Melhor lugar de encontrar casamento é na igreja. O pessoal do sertanejo universitário aí, está uma nova moda agora, que eu não escuto essas coisas, mas de vez em quando você escuta alguma coisinha. E eles falam: baguncei, e tal, bebi, e tal, agora vou procurar alguém de igreja. Eu preciso de alguém de igreja para casar. Meus irmãos, igreja é um lugar bom de casar. É o melhor lugar para se casar. Igreja é um lugar bom de construir família. É um lugar onde Deus nos abençoa. Mas o problema é quando você confunde as coisas. Eu vou para a igreja para resolver os meus problemas. Cuidado para você não confundir as coisas. Eu vou para Cristo e eu vou para a igreja porque Ele me chamou. E aqui é o reino de Deus. É a agência do reino de Deus. E a Bíblia diz: se eu não for ligado na terra, eu não serei ligado no céu. Não confunda as coisas, porque se você vem para cá confundindo os reinos, assim: eu vou para arrumar o casamento, não arruma, não acha ninguém, está todo mundo casado, ou gosta de outra, ou gosta de outro, e você fica aí, não deu certo, você vai embora, se decepciona. Se você vem para a igreja pensando em enriquecer, olha que todo mundo frustrado, que não resolveu o problema. Deus enriquece quando Ele quer, de acordo com a vontade dEle, na hora dEle, e em quem Ele quiser trabalhar. Você não sai daqui rico. Outra coisa, se você vem para a igreja para resolver os problemas de relacionamento, eu vou lá para arrumar amigos, eu vou lá para fazer amigos. Uma igreja tinha um lema lá: nosso lema é fazer amigos, super amigos. E aí você descobre que cada um tem uma vida. Termina o culto aqui, meus irmãos, se eu não correr na porta, eu não pego ninguém para dar bênção. Não estou reclamando, se você não quiser pegar na minha mão, não tem problema não. Eu não tenho problema de ficar, ai meu Deus, passaram por mim, nem me cumprimentaram, ai como eu sofro. Não tenho crise quanto a isso. Mas eu queria te cumprimentar, só que não. Terminou aqui, em nome de Jesus, amém, você sai correndo, não pega ninguém, não conversa com ninguém. Cadê a amizade? Também não tem. Durante a semana você liga para algum irmão da igreja? Nada. Trabalho, cuide das crianças, cuide de casa, cuide do marido, cuide do trabalho, cuide da esposa, resolve os conflitos. É muita coisa para fazer. Então a igreja não é para enriquecer, não é para casar, a igreja não é para ter amizades. Aqui é o lugar de conhecer o Senhor. Amém, meus irmãos? Isso não vai frustrar você. E você vai sair fortalecido. É claro, se Deus preparar um casamento, receba.
Se Deus melhorar a situação financeira, glorifique o nome do Senhor. Aproveite as comunhões da igreja, grupos familiares, programação na chácara, vai no vôlei, é uma bênção a comunhão. Mas se não acontecer isso, continue em Cristo. Então cuidado para você não confundir as coisas. A igreja é um lugar de conhecer o Senhor. Paulo fala para Timóteo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. É a coluna e o alicerce da verdade. A palavra é que sustenta a igreja. Então, quando as pessoas perguntaram, tem que pagar imposto? Alivie o imposto. Não, dá para o César o que é de César. Continue trabalhando, continue fazendo suas coisas e busca o Senhor sobre todas as coisas. Há um quarto risco aqui. E o quarto risco é quando nós negligenciamos as Escrituras. Esse risco é sério, meus irmãos. O perigo de você negligenciar as Escrituras. Aí chegaram os saduceus. Quem eram os saduceus? Era um povo, era um grupo do povo de Deus que não acreditava no Espírito Santo, não acreditava em anjo, não acreditava na ressurreição, não acreditava em nada dessas coisas. Eles só se preocupavam com as coisas materiais. E eles falaram, Jesus, estamos com uma dúvida. E eles fazem várias perguntas para Jesus aqui. Perguntaram sobre o tributo e agora perguntam, aqui a partir do versículo 23. Um homem havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou com uma mulher e não tendo descendência, morreu sem deixar descendência. Tinha uma lei lá que dizia o seguinte, se você casasse com uma mulher e morresse, o teu irmão tinha que continuar a descendência e casar com ela. Era a lei do levirato. E aí, esse homem tinha 7 irmãos. Essa mulher a vida dela está difícil. Ela casou com um, morreu. Casou com outro, morreu. É a viúva negra. Casou com o terceiro, morreu. Casou com o quarto, morreu. Casou com o quinto, morreu. Casou com o sexto. Ela foi esposa dos 7 irmãos. Aí os fariseus vieram com a pergunta mais importante para eles. Ficaram imaginando essa cena. Lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Se ela casou com os 7. Olha o que Jesus responde para eles. Veja aí no versículo de número 29. Ele fala aqui, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, são porém quanto os anjos do céu. Aqui eles erravam porque não conheciam as Escrituras. Esse é o grande perigo da igreja. Você aceitou o convite, amém, você veio para Cristo, creu em Cristo, recebeu a justificação, entende o que é a igreja, entende o reino de Deus, e aí você recebeu uma Bíblia de presente, que coisa boa. E você fala assim, nossa, que bom ter uma Bíblia. E não lê, e não medita na palavra, e aí começa a construir a sua vida de maneira errada, de uma maneira distante das Escrituras. É um risco que o crente corre quando não lê a Bíblia. Spurgeon dizia que ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, se você tinha, por favor, não estou falando de você. Ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, está tão empoeirada essa página, que dá para escrever condenado. Com a própria poeira, dá para você escrever condenado, porque não adianta. E nós erramos porque nós não conhecemos a Escritura, ou não nos aprofundamos na Escritura. Então o texto, Jesus é claro em dizer, tomem muito cuidado para vocês não deixarem a palavra de lado. Jesus então trata do perigo de negligenciar o ensino da palavra. Você tem lido a palavra? Você tem crescido na Escritura? Você tem conhecido o Senhor através da palavra? Esse é o quarto perigo, quando Deus nos chama para o seu reino. É o perigo da rejeição, é o perigo de não estar preparado, não aceitar a justificação, confundir as coisas, achar que a igreja é para uma coisa, quando na verdade é para outra, ou negligenciar o ensino da palavra. Tem pessoas que não sabem um versículo de cor da Bíblia, e quando vão falar, fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Que vergonha. Não decoram textos importantes, não sabem nem procurar na Bíblia. Hoje tem o celular, é uma bênção. Mas o problema é que você fica só lá, nem lê o celular. Tem alguns aplicativos que você instala um para você ver. E lá diz assim, quanto tempo você fica em cada aplicativo. Procure lá, temporizador de aplicativo. Você instala no seu celular. Instala a Bíblia também, uma Bíblia boa. Aí você vai ler a Bíblia, aí vai ver o Instagram, vai ver Facebook, vai ver WhatsApp, vai ver um outro aplicativo qualquer. Aí no final de semana você vai lá no seu aplicativo para ver quanto tempo você gastou em cada aplicativo. Já pensou? Qual seria o resultado? 2 horas em tal, e a Bíblia? Um pouco menos. Isso é negligência à palavra. Você lê a Bíblia, leia a Escritura, ouça a palavra, medite na palavra, porque é um risco sério que nós corremos de negligenciar o ensino da palavra, negligenciar a Escritura. Os saduceus estavam preocupados de quem que essa mulher seria esposa no céu, porque ela casou com 7 homens. Jesus falou, vocês erram, porque não conhecem a Escritura. Tem gente aí pedindo perdão para defunto, erra, porque não conhece a Escritura. Tem gente com medo, superstição, debaixo de superstição, porque não conhece a Escritura. Tem gente que acredita em azar, em sorte, em mal olhado, em inveja, porque não conhece a Escritura. Tem gente que acha que pode pagar pela salvação, e aí uma igreja que não ensina a Bíblia, não sei se pode chamar de igreja, vende a salvação, vende para pessoas que não conhecem a Escritura, porque se você souber, se você ler Efésios, capítulo 2, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não compra a salvação com o seu dinheiro, porque a salvação é de graça, do começo ao fim. Errais, não conhecendo as Escrituras. Qual que é o erro que você tem cometido? Porque você tem negligenciado a Escritura. Talvez é o erro da educação dos filhos, talvez é o erro de lidar com o dinheiro, porque não conhece o que a Escritura fala sobre o dinheiro. Talvez é o erro de lidar com sua esposa, com seu marido, de tratar as pessoas, porque você não conhece o que a Bíblia diz, no que diz respeito a tratar os outros com carinho, com educação, com respeito, com amabilidade, com cordialidade, tratar com o coração. Onde está seu erro? Vai para a Escritura, porque uma vez que nós nos debruçamos na palavra, todos os erros são retirados de nós. Amém, meus irmãos? Há aqui um quinto perigo, e esse quinto perigo é não priorizar o reino de Deus. A partir do versículo 34, eles perguntaram, agora chegaram os fariseus, saduceus fizeram a pergunta do casamento, versículo 34 diz, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui os fariseus, eles ficavam preocupados em descobrir qual era o maior mandamento. E eles falavam, não, o maior mandamento é o sábado. Não, o sábado é a cereja do bolo dos mandamentos. Tanto é que Jesus teve que corrigir isso. Ele falou assim, o sábado não foi feito por causa do homem. O homem não foi feito por causa do sábado. Mas sim, o sábado foi feito por causa do homem, para que ele descanse nesse dia. Jesus colocou a coisa no lugar. Outros falavam, não, o maior mandamento é não adulterarás. A fidelidade. Ou o mandamento maior é não tirar a vida de uma pessoa. Você viu como a gente tem algumas escalas de valores? Se eu perguntasse para você, qual é o pior pecado? Qual é o pecado que você tem que fugir? Às vezes você tem uma lista, e você falaria. Às vezes a gente fala de Cristo para alguém, e a pessoa fala assim, eu
acho que eu não preciso de Cristo, não preciso de igreja, não, porque eu não mato e não roubo. Para ele, o não matarás e o não furtarás são os mandamentos mais importantes. E ele desconsidera os outros. Aí Jesus fala assim: sabe qual é o maior mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas, porque é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Quais são os 4 mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem lhe darás culto, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do sábado para santificar, o dia do descanso. Esses 4 aqui são resumidos na adoração a Deus. Ame o Senhor, porque quando eu amo o Senhor, o que acontece? Eu não tenho outro Deus diante dele, eu não uso seu nome em vão, eu não faço imagens dele, e eu tiro um dia para ficar com ele. Resolvido. E o segundo mandamento resume os outros 6. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque se eu amo meu próximo mais próximo, pai e mãe. Quando você nasce, você está próximo de quem? Do pai e da mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aí você se casa. Lá vem, não adulterarás. Se eu amo meu irmão, eu não adultero, não traio meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não mato. Se eu amo meu irmão, eu não dou falso testemunho, eu não furto, eu não roubo. E se eu amo meu irmão, eu não cobiço as coisas dele. Então, a prioridade é: ame ao Senhor e ao teu próximo. Tome cuidado para você não achar que a vida cristã é devolver o dízimo, por exemplo. Eu conheço pessoas, não aqui, e espero que nunca tenha, pessoal falando assim: eu sou um crente muito bom. Por quê? Porque eu devolvo o dízimo. Pronto, estou salvo. Por quê? Sou dizimista. Meus irmãos, ser dizimista é uma bênção. É gratidão. A Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador, mas Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Amém, meus irmãos? O seu dinheiro é um detalhe para você investir no reino. Ele quer primeiro o seu coração. Cuidado para você não achar: a coisa mais importante que eu faço naquela igreja é ir lá. Estou lá, domingo após domingo, eu marco presença. Deus gosta muito que você venha na sua casa, venha à casa dele. Deus ama quando vê seus filhos reunidos para o louvor e adoração. Deus gosta de ver a sua família toda, igual a mãe e o pai que gostam que os filhos vão na sua casa. Mas o maior mandamento é amar ao Senhor e amar o teu próximo. Cuidado para você não confundir as prioridades do reino. E o último perigo que alguém pode ter, que alguém pode correr, é não conhecer o rei. Que triste, meus irmãos, passar pela vida sem conhecer a Jesus. Reunidos os fariseus, veja aí a partir do versículo de número 41, interrogou-lhes Jesus. Eles perguntaram, os saduceus perguntaram, os fariseus perguntaram sobre o tributo. Agora Jesus faz uma pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas, porque eles não conheceram Jesus. Eles ficaram pensando: será que ele é o Messias? Mas o Messias vai vir da Galileia? Não, a Bíblia diz que o Messias vai vir de Belém, e eles esqueceram que Jesus tinha nascido em Belém. Não, a Galileia não vê ninguém. A região do norte é uma região pobre, de agricultores, gente letrada, não sai coisa boa de lá. Esqueça, não é o Messias. Quando o Messias vier, ele vai dar pão para o povo, e ele esperava que ele distribuísse pão. E eles esqueceram o que Jesus fez quando multiplicou os pães. Eles tinham algumas ideias de Jesus, e eles falaram, analisaram e falaram: esse aí, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, não é o Messias. E eles passaram pela vida sem conhecer Jesus. Sabe qual é o perigo, meus irmãos? É você crescer, estudar, casar, construir sua família, envelhecer, ter os netos, aposentar,
ficar doente como velho, morrer sem conhecer Jesus. É triste quando alguém vence na vida, mas não conhece a Cristo. E é o grande perigo que muita gente corre. A maioria das pessoas está correndo atrás de muitas coisas, agitados atrás de muita coisa, como Marta. E aí Jesus falou: Marta, Marta, você anda agitada e se preocupa com muitas coisas, uma só te basta. A tua irmã aqui, a Maria, escolheu a melhor parte, porque naquele dia que Jesus foi lá, a Marta foi para a cozinha, matou animal, ficou fazendo pão, ficou amassando lá, lavando louça, arrumando comida para os discípulos. É um trabalho bom. Sabe o que a Maria fez, a irmã dela? Sentou-se na sala para ouvir Jesus, e ficou cozida ali, como diz a Marta, ouvindo Jesus falar. Ela aproveitou a oportunidade, Jesus estava na casa dela, e ela ficou ouvindo Jesus, e a cozinha que ficasse para outra hora, e a Marta lá, será que ela vai vir? Não vai vir? Mas ela não teve dúvidas, ela sai, secando a mão no avental, e chega aí: Senhor, manda que essa daí me ajude ali. Aí Jesus corrige: Marta, Marta, andas agitada, e se preocupa com muitas coisas, uma só te basta, Maria escolheu a melhor parte. Nós estamos falando de Marta aqui, porque Marta é um exemplo negativo para nós de correr atrás das coisas, ou correr atrás do vento. A louça vai continuar suja. Jesus podia multiplicar a comida, meus irmãos. Ele multiplicou o pão. O que tem aí, Marta? Só tem o ovo? Não tem problema. Virava uma maionese aquele ovo. Ele tinha poder para fazer isso. Maria entendeu que ela precisava conhecer o Senhor. E eu quero deixar essa palavra para você. De todas as preocupações que você tem, tire um tempo para conhecer Jesus. Porque a maior tristeza, a maior derrota para a sua vida é passar por essa vida sem conhecer o Rei. É o perigo de não conhecer o teu Rei. Porque daqui a pouquinho ele vem. Essa semana eu li um artigo de um chefe militar da Rússia, e ele falou assim: está faltando muito pouco para uma guerra nuclear. Semana passada, o presidente da Rússia lançou um míssil intercontinental com capacidade de carregar ogivas nucleares. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho armas nucleares, cuidado comigo. O mundo está perto de uma guerra. As coisas que a gente vê hoje podem ser que daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, não estejam mais como estão hoje. Os sistemas podem colapsar em breve. E só vai resistir quem está em Cristo. O tempo do fim está perto. Jesus já está preparado para voltar. O anticristo já está aí. O sistema está todo montado. O palco está todo montado. Com rede de comunicação. Com uma língua universal. Um sistema globalizado. Coisas que acontecem lá do outro lado do mundo chegam aqui ao vivo para nós, instantaneamente. O mundo está preparado para a chegada do anticristo. Alguém falou: se o anticristo não nasceu ainda, ele perdeu o tempo. Porque essa é a hora. O pecado tem aumentado e a Bíblia diz: a iniquidade está se multiplicando, e naquele dia, naquele tempo, o amor vai se esfriar, porque a iniquidade vai se multiplicar. Nós vemos crises financeiras, crises políticas, crises de relacionamento. O mundo está em crise, porque Jesus vai voltar logo. Eu queria que ele voltasse essa semana. Você precisa estar preparado. Conheça o teu rei, porque quando ele vier nas nuvens, você vai falar: o meu rei está ali, o meu Senhor desceu, e eu quero me encontrar com ele. E de repente um anjo chega, com todo o poder e glória, abraça você e sobe com você para a glória dos céus. E quando você chega lá, fala assim: esse é o meu Senhor, o que morreu na cruz por mim, aquele que eu louvava todos os dias, que eu ia todos os domingos para estar em comunhão com os filhos dele, participava da ceia dele, e você vai ficar ajoelhado ali, horas no céu, porque você está conhecendo a Cristo. A tristeza de muitos vai ser: eu negligenciei Cristo,
eu não fui à igreja, eu nunca li a Bíblia, eu nunca participei da ceia, eu nunca louvei o nome do Senhor, nunca minha boca cantou nada para Deus, nunca levantei as mãos em adoração, e agora Ele veio, e o que eu tenho preparado para Ele? E agora como vai ser? Mas quando Jesus voltar, para você que está conhecendo a Ele, para você que está amando a Ele, como Pedro falou, nós o amamos sem ter visto. Vai ser um momento de alegria, uma alegria indizível. E você vai falar, tudo vale a pena, valeu tudo a pena, porque o meu Senhor voltou. E você vai ficar ajoelhado, quedado aos pés do Senhor, até o ponto de Ele chegar e falar, levanta, vamos secar os olhos, vamos secar esses olhos aí das lágrimas. Está começando uma nova vida. A vida eterna começa para você agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te convidando. O rei convida você para uma festa de casamento. Você está conhecendo esse rei? Cuidado para você não rejeitar o convite. Cuidado para você não ficar despreparado quando ele voltar. Cuidado para você não confundir as coisas. O que Deus quer de você? Cuidado para que você não negligencie o ensino da Escritura. Cuidado para você não priorizar o reino e ficar preocupado com outras coisas. E tome muito cuidado para você não passar pela vida não buscando o conhecimento do Senhor. Deus tem dado misericórdia para nós. E se você veio esta noite aqui, é porque Deus quer chamar sua atenção para isso, para que você a partir de agora conheça o teu rei. Dê valor ao convite e vá a Cristo, porque em breve o nosso Senhor vai voltar.